ficar disponível aqui. Quem quiser buscá-la, por favor, faça uso. Bom, eu peço aos três palestrantes que se coloquem aqui na mesa. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. E as perguntas e os comentários da plateia, mas antes de passar a palavra, bom, agradecer as três falas, foram muito qualificadas, muito boas, né? Como eu havia comentado antes, né, três falas do nosso quadro técnico do Estado, e muito interessante porque de áreas bem diferentes, né? Então, a Silvia, farmacêutica, o Martin, biólogo, e o Paulo, né, o professor Paulo, engenheiro químico, né? Então deu um quadro geral interessante nesse sentido, né? E eu gostaria de comentar, bom, repetindo, reforçando que nós estamos gravando essa palestra, e aí logo nós vamos distribuir, né, essa apresentação. Já peço, eu vi que o professor Paulo já comentou que a apresentação vai estar disponível, espero que a dos outros dois também, né? Então as apresentações a gente vai ver algum modo de disponibilizar para todos os que queiram ter as apresentações. E a nossa ideia, reforçando de novo, é passar tanto o vídeo como essas apresentações para os deputados estaduais aqui da nossa Assembleia, né? No sentido, bom, até a questão da ameaça, né, distinção de duas dessas instituições, mas de destacar né, a importância das instituições de pesquisa, né? E já começar os meus comentários, que vão ser bem breves, para passar a palavra para vocês, né? O título da palestra estava focado em desenvolvimento científico e tecnológico, e eu acho que ficou claro pelas apresentações dos três, que foram muito boas, perpassa o desenvolvimento puramente científico e tecnológico e passa para o desenvolvimento que eu chamo de social e econômico. Hoje em dia, até se discute muito, ciência e tecnologia, desenvolvimento social e econômico, são todas elementos, dimensões que estão misturados, estão juntos, trabalham juntos, né? E cada vez mais, nesse momento histórico no mundo, né? Então, reforçando, um desenvolvimento social e econômico importante, né, que essas instituições auxiliam também, né, principalmente quando a gente se discute muito que nós estamos no momento assim, da economia do conhecimento ou sociedade do conhecimento, onde o conhecimento acaba sendo um elemento importante para o desenvolvimento social e econômico. Alguns pesquisadores, alguns intelectuais até dizem não é nem a economia do conhecimento, seria uma economia da aprendizagem, né? No sentido de reforçar não o produto, mas sim o processo. E essas três instituições, a gente vê que eles trabalham com o processo de pesquisa e desenvolvimento, além dos produtos, serviços e produtos que porventura eles fazem, né? Mas assim, tem hoje em dia se destaca a questão do processo de pesquisa e desenvolvimento como um elemento importante. E o que a gente discute um pouco no grupo e no nosso grupo de pesquisa, e que essas três instituições integram o que a gente chama um sistema nacional e regional de ciência, tecnologia e inovação. Hoje as grandes nações, né, que estão na ponta, alguns chamam os grandes players, né, desenvolvimento econômico, social no mundo, a gente percebe claramente que eles têm um sistema de instituições, né, um sistema que pode se dar tanto no nível nacional, mas também se destaca no nível regional também, a importância de tu ter instituições, e aí diversos componentes, né, formando uma rede de agentes e instituições da área pública e privada, destacando as universidades com seu trabalho de ensino, pesquisa e extensão, as instituições, um conjunto de instituições de pesquisa, e aqui a gente tem três exemplos muito interessantes, né, no estado aqui do Rio Grande do Sul, né, a FEPES, a FZB e a Cientec, né, onde se destaca, além desse conjunto, os vínculos que podem ter diretos e indiretos de
de trabalhos, setor público, privado, diferentes instituições, cada vez mais se vê que o desenvolvimento aparece, né, se constrói, se desenvolve a partir dessas relações. E vínculos podem ser diretos ou indiretos, quer dizer, de instituições, como eu acho que ficou bem claro ali, principalmente a Cientec, né, de apoio a empresas privadas, né, no caso a Fundação Zoobotânica, na questão da ambiental, da biodiversidade, que também é importante, muitos dos nossos, empreendimentos, hoje, muitos não todos, empreendimentos, grandes empreendimentos no estado, tem que passar por uma verificação ambiental, e a FEPS com o trabalho de saúde, que também tem a ver com o ambiente, né, com tudo isso. E também os vínculos indiretos, né, no sentido de, no caso da educação ambiental, né, que o Martin comentava, da Fundação Zoobotânica, de repente de uma criança, né, que vai no Museu de Ciências Naturais ou vai no Jardim Botânico, dali pode estar nascendo um novo cientista, né. E aí o que a gente destaca, né, nas diversas pesquisas, o importante não, são importantes todas as instituições, mas não isoladamente. E aí se destaca que a necessidade de um ambiente de inovação, que pode se dar em termos na escala estadual, né, mas também nas cidades, né. Então a importância de ter diversas instituições que trabalham com a questão de pesquisa e desenvolvimento, como a gente tem aqui. E o Rio Grande do Sul, eu acho que fica bem claro nessas três apresentações, né. O Rio Grande do Sul tem um conjunto de instituições muito importantes, então, assim, nós temos uma condição atual, né? O difícil é, às vezes, tu criar um estado que precisa criar todas as infraestruturas de ciência, tecnologia, e a gente tem um quadro de universidades importantes, instituições de pesquisa importantes, o setor privado também, tentando entrar nessa questão das inovações tecnológicas, né? Porque hoje, não só aqui no país, como no mundo inteiro, né, a questão da inovação tecnológica é uma questão crucial para o desenvolvimento científico, social e econômico, hoje no mundo. E aí, destacando a importância do setor privado, obviamente as empresas têm um papel importante nisso, mas também o papel de governos proativos e atuantes. Os grandes players internacionais, países que tem um desenvolvimento importante, tem um papel importante dos governos. E não somente de fiscalização, regulamentação, mas também como atuantes. E aí alguns falam até de governos empreendedores. E aí uma parte desse empreendimento, diremos assim, são estruturas como essas que a gente viu aqui dessas instituições de pesquisa. Isso é uma parte importante que vem do setor público, né? E para todas as áreas do conhecimento. Aqui a gente viu 3 áreas, né, que têm relação uma com a outra, mas 3 áreas diferentes, né, 3 instituições que trabalham em áreas diferentes, mas que todas as áreas são importantes. E eu queria só destacar, e aqui na apresentação, para mim foi muito interessante também, a Fundação Zoobotânica, para mim isso era claro, que eu vou dizer agora. A FEPS, um pouco também, né, na área de saúde, e a Cientec, agora mais ainda depois da apresentação do Paulo, né, eu queria destacar nesse momento histórico, né, no mundo, né, que se discute muito a questão das tecnologias verdes ou limpas, né. Dizem que a grande revolução agora é a revolução industrial verde. Aliás, isso já está acontecendo. Nós vemos países como Estados Unidos, né, ou mesmo China, que eles mesmos têm problemas ambientais muito graves, né, mas que estão investindo fortemente nessas áreas das tecnologias verdes, né, ou limpas, né. E aí a gente destaca 2 coisas, são as energias alternativas e a área de biotecnologia, que nessas 3 apresentações, esses elementos apareceram, né. Então a gente, e os processos de inovação se dão, como o próprio nome diz, né, a questão da criatividade, a questão da qualidade, o Paulo comentava há pouco também, a qualidade do trabalho que tem que ser bem feito, né. Nós temos toda uma estrutura, aqui 3 instituições que podem ajudar exatamente nessa área que está, diríamos assim, bombando no mundo inteiro, e os países estão investindo cada vez mais.
Eu queria só destacar que o nosso grupo de pesquisa de estudos sobre ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, né, e eu acho que os temas, né, aqui do PGDR, né, o grupo do professor Jalcione, pós-graduação em Geografia, e o observatório, o pós-graduação em Geografia da URGS, e o Observatório das Metrópoles, que é uma rede de pesquisa, né, uma das nossas linhas de pesquisa, e eu acho que corrobora com os outros grupos, né, é a questão da percepção pública da ciência e tecnologia. É uma das nossas linhas de pesquisa, né, no sentido da divulgação científica, a importância da divulgação científica para o público em geral, e principalmente maneiras, instrumentos de participação da sociedade. E eu acho que esse momento, principalmente da FEPES, da Fundação Zoobotânica, é muito interessante, né? Como essa questão da percepção pública é importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque eu acho que se as pessoas tivessem mais consciência da importância científica e tecnológica, das atividades de ciência e tecnologia, esse projeto de extinção não seria nunca pensado, né? Nem por nenhum gestor, e a sociedade não deixaria isso. Nos países centrais, isso nem se pensaria em fechar museu de ciências, uma entidade que estuda a saúde, que tem todo um trabalho importante, ou um jardim botânico, né? Em outros países isso seria impensado, e aqui está se colocando isso em debate, que eu acho lastimável, né? E colocar assim que a única coisa que eu vejo de positivo nessa questão da ameaça de extinção das instituições é colocar esse debate, que eu acho que tem que ser nós achamos, né, que tem que ser um debate constante, de mostrar as instituições. Nesse sentido, a gente pretende fazer outros eventos com outras instituições e abrir ao público, talvez fazer em outros ambientes, tipo a Assembleia Legislativa, que eu acho que seria um bom local de fazer eventos dessa forma, né, dessa forma, mostrando o papel das instituições de pesquisa, e aí mostrando um pouco desses elementos que eu acho que ficou bem claro na apresentação dos três, que foi muito boa. E, bom, não querendo mais me alongar, eu passo a palavra à plateia para os comentários, e os três palestrantes ficam à disposição. Eu só vou pedir que quem quiser fazer pergunta, por ser microfone com fio, tem que fazer a pergunta aqui do lado, com o microfone, até para sair na gravação. Ah, sim, isso, bem lembrado. E, por favor, se identifique o nome, se quiser a instituição onde atua ou trabalha. Está aberto ao público. Uhum. Ó, temos ali, depois dele. Uhum. Bom dia, obrigado pela banca, pelo espaço. Meu nome é Jarbas, eu sou acho que um dos mais novos servidores do Estado, e um dos assuntos pessoais que eu me interesso muito é a comunicação na ciência. Eu tenho apenas 2 anos que eu me formei no mestrado e tenho acompanhado um pouco da comunicação científica. E na questão do que tange a comunicação científica, eu conheço 3 frentes que são mundiais, mas também tem participação no Brasil. Uma delas é o TED, que é o Technology, Entertainment and Design, que são os TED Talks, que alguns amigos que eu conheço na área acadêmica conhecem. O segundo são o Fronteiras do Pensamento, que teve uma edição aqui em Porto Alegre esse ano, não terminou ainda, e uma edição, acho que é em São Paulo, que também está acontecendo. E o outro, o último e não menos importante, é o Fronteiras da Ciência, é um programa de rádio da URGS, fomentado pelo Instituto de Física, onde eles fazem um programa de rádio nos 30 minutos, gravam e viram podcast. Além desses também, recentemente, agora que me mudei para Porto Alegre, eu conheci que existe o TEDx Unicinos e o TEDx Porto Alegre. Por eu recém ter saído da academia, eu tenho esse conhecimento, mas eu também preciso trazer para o público leigo. Meus colegas da academia, mas não da ciência, ou menos da ciência, que tem mais a ideia de uma questão de serviço, por exemplo, psicologia, pedagogia, vários colegas do interior, eles nem sabem que isso existe. Eu geralmente sou a primeira pessoa a comunicar essas ferramentas de comunicação.
Então, eu pergunto para a banca e deixo como reflexão o que eu, como uma pessoa que recém está começando a trabalhar na pesquisa, conhecendo o cenário nacional e internacional, o que eu posso fazer para que o público de Porto Alegre, que não conhece o que é a Ipiranga 5400, o que tem na terceira perimetral da Fundação Zoobotânica e a Cientec, que eu pessoalmente não conhecia, como eu vou fazer essa comunicação agora que eu estou começando minha carreira científica? Obrigado. Alguém quer responder? Depois passamos para a Silvia. Jarbas, eu acredito que a sua área de conhecimento é comunicação? Não, a minha graduação é em biomedicina e eu sou mestre em genética. Ok. Eu acho que os dois palestrantes anteriores colocaram algo que eu também sinto, é que o Estado não sabe se vender, ou seja, são poucas as instituições que têm um programa de marketing, colocar o nosso nome, o nosso conhecimento à disposição do nosso público ou dos nossos parceiros. E dessa forma, eu diria assim, se houvesse uma preocupação, um setor do governo ou das instituições que buscassem de alguma forma, como dizem, botar o bloco na rua para mostrar o que a instituição faz, assim como nós aqui fizemos, mas não para um público restrito e seletivo como vocês, mas pudéssemos colocar uma comunidade, uma grande comunidade universitária, seria mais interessante. Nós temos expertise em cada uma das instituições e essas expertises muitas vezes ficam frustradas. Poxa, eu sou um mestre, eu sou um doutor, eu sou um pós-doutor, hein? E o meu conhecimento fica muito próximo daquele laboratório, do departamento a qual pertenço. E eu tenho certeza de que isso não é deste governo, do anterior, ou do anterior deste, mas ele já é quase que crônico, ou seja, a falta de botar o nome das instituições e sua importância dentro da estrutura governamental para que a sociedade saiba o que nós fizemos para que a sociedade receba isso, né? Nós somos pagadores de impostos e esses impostos vão para onde e de que forma eles retornam. Então, acho essa transparência, principalmente para aqueles que militam na área de comunicação, seria uma coisa interessante. É muito pouco provável que os comunicadores venham buscar notícias de ciência e tecnologia. O que vem demais é a tragédia, né? Alguma coisa desse gênero, impactante, algo que vem de jornal. Eu perguntaria para vocês, assim, se alguém, na sexta-feira passada, viu no jornal, acho que da RBS, uma fraçãozinha pequena de uma notícia em que o nome da Cientec foi veiculado. Provavelmente ninguém. Eu corri em casa para saber qual era a notícia, porque eu não sabia. Na verdade, a notícia era sobre uma denúncia de venda de adubos fraudulento. Tudo indica que aquilo seja resto de construção e não adubo. A Cientec fez os ensaios e colocou na mídia. Alguém ficou sabendo? Jarbas, acho que a tua colocação foi bem importante, que nós que trabalhamos com pesquisa, estas áreas aqui citadas, com essa oportunidade, não sabemos nos comunicar adequadamente. Não temos a formação e precisamos de ajuda.
Nós, na década de 90, o Estado tinha a OCP, que é a Organização dos Centros de Pesquisa. Uma das proposições da criação naquela época é dar visibilidade. E, infelizmente, eu não gostaria, como o colega da Cientec falou, de ter visibilidade só quando falou em fraude, extinção ou alguma denúncia mais grave. Acho que sim, podemos, nós, que estamos vivenciando junto com o Estado e com o país esse momento tão difícil, entrar em contato com as nossas faculdades, universidades na área de comunicação, marketing, fazer uma ação. Agora, já falando como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a universidade tem um papel importante na graduação e na pós-graduação, mas eu acho que a universidade tem que, às vezes, romper as paredes, que é a questão da extensão, e, quem sabe, nós trazermos para a população o conhecimento que nós detemos nas nossas áreas específicas, mas que ela não entende que existe dado para esta mesma população. Minha sugestão para reflexão é essa. Essa preocupação, na verdade, acho que é uma preocupação de todos nós agora, que ficou mais evidente por causa dessa ameaça, em parte nós, por causa de extinção, e para a pesquisa como um todo por corte de recursos. Acho que afeta todo o Brasil, não só o Rio Grande do Sul. Nós estamos cortando projetos de pesquisa tradicionais e linhas de financiamento tradicionais não estão ocorrendo, né? Mas, indo em direção à tua pergunta, a gente viu justamente que uma das grandes causas de a gente estar sendo ameaçado de extinção, agora a FEPS, a Fundação, especificamente a Zoobotânica, é justamente a nossa má qualidade de comunicação com a sociedade, porque as pessoas não sabem o que a gente faz. Os deputados não tinham mais mínima ideia do que a gente faz nessas fundações. Apesar do serviço que a gente presta, eles têm o direito de saberem o que a gente faz. Então, acho que tua pergunta também, tu perguntaste como fazer isso de uma forma adequada. Tá? Eu vejo que a forma mais eficiente hoje em dia de fazer essa comunicação é justamente através das redes sociais, tá? Que estão disponíveis. Eu vejo laboratórios no exterior fazendo divulgação de altíssima qualidade através do YouTube, com canais, tá? Com sites, divulgação. Eles divulgam seus projetos de pesquisa, de extensão, mostram vídeos didáticos do que eles fazem e do que isso resulta para a sociedade como um todo. Então, talvez essa seja uma forma de a gente fazer e gastar um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, eu participo de um projeto Petrobras Ambiental, e a Petrobras, ela tem essa linha de financiamento, mas eles têm uma parte substancial dessa verba para propaganda institucional. Então, eles nos financiam, ok? Mas eles querem a contrapartida, que é divulgar a empresa. E é justo, é razoável. Então, a gente pode fazer isso, eu acho, de uma forma conjugada e gastar um pouquinho mais de tempo em divulgação. Acho que é muito importante. Eu faço uma meia-culpa junto aqui com a Silvia também, que já fez a dela, de que a gente tem de ser mais eficiente em termos de comunicação, porque o público que a gente atinge é muito restrito hoje em dia, é praticamente o público acadêmico ou pessoas da área, seja da área tecnológica, da área ambiental, da área de saúde. Cada área fica muito restrita ao seu próprio nicho e não atinge outras áreas. Então, acho que é importante a gente usar essas inovações tecnológicas já existentes para a gente poder alcançar o grande público que também tem direito de saber o que a gente faz. Eu também vou querer fazer um pequeno comentário, né? Bom, essa questão da divulgação científica realmente é essencial, né? E aí eu acho que tem algumas experiências já no Brasil. Bom, o próprio CNPq já tem no seu site, já faz um ano e pouco, tem das suas abas é popularização da ciência, que é justamente nesse sentido. E aí financiar, auxiliar, né? Essa questão da popularização, porque assim, isso aqui no Brasil realmente está um pouco
nós estamos para trás, né, nós somos um pouco atrasados, mas em outros países a questão da divulgação científica é uma coisa muito mais desenvolvida, quer dizer, os cientistas fazendo divulgação científica, porque aí o discurso, né, a nossa fala tem que ser para o público em geral. Então a gente não pode falar, de repente, numa banca de mestrado é um tipo de fala, para o público em geral é outra, para o entendimento geral, né? E outra coisa que está se desenvolvendo no país, e em outros países isso é bem mais desenvolvido, é a questão do jornalismo científico. Tem pessoas, aqui no Brasil tem alguns exemplos, né? Um exemplo que eu acho muito bom, eu gosto sempre de destacar, que é um dos nossos parceiros de pesquisa, é o pessoal lá do LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo Científico de São Paulo, eles acho que é da USP, né? Que é o Carlos Voigt, que até é a pessoa que organiza isso aí. Então, assim, eles têm todo um trabalho, até de pós-graduação, de especialização, acho que é curso de jornalismo científico, um jornalismo específico para jornalistas, né, um curso específico para jornalistas para a área científica. E, respondendo para o Jarbas diretamente, assim, eu acho que são várias coisas que a gente tem que fazer. Esse tipo de evento é um deles, né? Recentemente, o pessoal da Fundação Zoobotânica fez uma exposição no sábado lá no Parque da Redenção, né? Então, assim, são diversas atividades que devem ser fomentadas e os cientistas cada vez mais se vê até como prestação de contas, né? Bom, o que eu estou fazendo para a sociedade? E aí, nesse momento, aí eu repito, a discussão da extinção não devia ser nem debatida, não devia ter surgido essa discussão, no sentido de que as pessoas tinham que estar mais cientes da importância dessas instituições, né? Eu peço para a Silvia. Depois temos mais 2 inscritos. Ivan, bom dia a todos, eu sou Silvia Cesarmansky. O Ivan tinha me chamado também para esse momento, e eu vou te pedir que me dê mais do que 5 minutos para fala, porque eu acho que tem alguns debates que nós temos que trazer, que, na minha opinião, eles estão subjacentes, eles não estão aparecendo, e a minha expectativa nesse fórum é que a gente pudesse também trazer, que é a questão da gestão. Tá? Bom, eu sou da Secretaria da Saúde, estou atualmente coordenando a política de pesquisa da Secretaria da Saúde, que é uma longa e velha história de formulação dessa política da Secretaria, e fui presidente da FEPS, fui assessor da presidência da Cientec e tenho um projeto com a Fundação Zoobotânica atualmente. Então, me sinto em casa e fui presidente também da Organização do Centro de Pesquisa do Estado, uma das suas criadoras, junto com Vrana Panizzi, com Dilma Rousseff, ainda na FEE, nos anos 90. Então, o fato de a gente ser velha no Estado dá nisso também, que a gente acaba juntando experiências e histórias. E eu acho que também, por isso que eu peço a paciência de ocupar um pouquinho mais do que 5 minutos. Ok, Ivan? Me permite? Então, assim, primeiro, eu acho que, fazendo o gancho dessa questão da divulgação, eu acho que nós temos aí um debate enorme sobre marketing institucional, ou sobre divulgação das finalidades, ou interação com a comunidade, que é, por exemplo, que nesse momento em que nós estamos discutindo as fundações, e se elas são importantes ou não, e parece que há uma proposta dizendo que elas não são, e nós sabemos o quanto elas são importantes, essa história e essa interação com a comunidade, a impregnação que as fundações estão nas comunidades é que realmente faz com que o embate seja vitorioso pela manutenção diante de uma possível, uma proposta de extinção que talvez não esteja, inclusive, suficientemente informada sobre o que vão fazer, né? E esse fórum, eu acho que é bem interessante, e que a gente possa, nesse momento, ele é muito oportuno para que a gente possa estar discutindo dessa forma. E eu acho que não só desconhecem a atualidade, né, como nós todos mesmos estamos na casa, né, Silvia, há tanto tempo, a gente tinha coisas tão bonitas, e também tendo trabalhado na Cientec, né, Galas, muita coisa, pô, que legal, já avançou para isso e tudo, né, e também na Fundação Zoobotânica. Mas além da questão de conhecer o que é hoje as fundações, e os 17, ou mesmo que aglutinados, centros de pesquisa, como foi da FEPAGRO, centros de pesquisa do Estado, nós não conhecemos também a história desses centros, né. Polo petroquímico não existiria sem a Cientec. O arroz, no Rio Grande do Sul, toda a pujança do arroz não existiria sem o IRGA.
Os boletins que nós temos, que a FEA produz, às vezes chegam até o ponto de ameaçar, como é que nós vamos distinguir boletins extremamente importantes, né, que a Fundação não está, a FEA não está na pauta das extinções, mas pelo menos ela também tem uma contribuição, e todos os centros de pesquisa, numa medida ou outra, têm as suas ameaças, né, porque essas ameaças, elas transitam nas gestões, né. Por vezes, nós estamos tendo que estar sempre mostrando a que viemos, mesmo que sejamos, como fundações e como centros de pesquisa, um instrumento do Estado para as suas próprias políticas públicas. E isso nem sempre parece que é visível, né? E Resgatando a História foi no IPB, o antigo IPB como autarquia, portanto, já uma estrutura organizacional que buscava a sua autonomia de gestão, né, e foi por isso que o Dr. Newton Neves da Silva disse que nós temos que botar, na época, lá em 1946, ele disse o seguinte, nós temos que botar o nome IP, porque quando eu tiver a palavra IP, eu recebo recursos diretamente do governo e não tenho que ficar nas mazelas de ter outras instâncias de debate se o recurso é importante ou não. Então, já se pensava na questão de autonomia administrativa e de captação de recursos, principalmente para pesquisa, em todas as histórias dos nossos centros de pesquisa, né? O IPB foi a partir de uma produção de imunobiológicos, de vacina contra a varíola, que se extinguiu a varíola no mundo. Foi a partir dessa produção de vacina produzida no Instituto de Pesquisas Biológicas. E tem várias histórias, então, como a gente não conhece, Jarbas, hoje, muitas das fundações, e hoje a gente teve a oportunidade de fazer um super resumo, né? A gente também não conhece as nossas histórias. E a história maravilhosa que o Rio Grande do Sul tem nos seus centros de pesquisa, é o IRGA, IPVDF, hoje a FEPAGRO, os outros institutos, né, que compuseram a FEPAGRO, é a FEPS, também os mais recentes, como o próprio Laferx, que segurou a produção de insulina num dia que as multinacionais produtoras de insulina disseram, nós não queremos mais brincar de fazer insulina no Brasil. Tudo bem, o governo disse, daqui a 2 meses nós teremos uma mortandade violenta por falta de insulina no país. Então, um laboratório estratégico, fundamental, que passou 10 anos sem produzir. Por quê? Porque os técnicos não queriam? Porque não havia necessidade das políticas públicas de saúde? Por problemas de gestão. Então, eu acho que nós estamos nesse fórum para ver a situação das fundações, mas ele está vindo, né, no momento da pauta de possíveis extinções, né? Então, nós temos que ver por que essas fundações estão sempre nesse sofrimento, vai, não vai, resolve, não resolve a sua extinção. Por outro lado, eu também queria fazer só um registro. Não me parece que a proposta de governo, até onde eu sei, seja propriamente de extinção das finalidades. Não estou em absoluto fazendo defesa da extinção, mas só para deixar claro e fazer justiça. Não é extinguir as finalidades dessas fundações. É extinguir as fundações como um instrumento, como organização fundacional, né? Então, retornaria, pelo menos no nosso caso da saúde, retornaria, não sei se é o teu caso, se é privatização explícita, por favor. No caso da Fundação Zoobotânica, significa, sim, o fim das... É extinção mesmo, com certeza. Ok. Porque, Então é assim, pior ainda, né? A gente já mostrou, por A mais B, de todas as formas, que não existe como o Estado cumprir aquilo que a gente faz, né? E não tem como absorver as coisas que a gente faz dentro da estrutura do Estado. Então, todas as propostas mostram claramente que existe um total desconhecimento do que a gente faz, do que são os nossos serviços e do que é necessário para realizar esses serviços. Né? Então, se extinguir a Fundação Zoobotânica seria necessariamente extinguir, talvez não todos, mas uma parte substancial desse serviço que o Estado não tem um mínimo... Não, tudo bem, não tem condições de fazer de administração direta, é isso? Porque, assim, a fundação extinta também implica na demissão de todos os funcionários, que é o que o projeto de lei prevê, né? Então, a expertise para fazer o serviço também se perde. Tá. Então, não tem como manter. Não, eu não tenho dúvida desse debate, o que eu quero dizer é se está escrito na proposta mesmo, tu entende? Porque no caso da FEPS, ela passa suas atividades, até porque são finalidades de Estado, nenhum Estado pode declinar de ter um laboratório central de saúde pública ou uma coordenação de sangue e hemoderivados, né? Ou farmacovigilância. Me permite, Silvia. É interessante que na questão da extinção da FEPS,
nós não temos como manter os serviços, apesar de ser dito que os serviços vão ser transferidos para a administração direta, sem recursos humanos qualificados. Como nós estamos com 319 servidores, de 10% a 20% desses servidores, acho que está mais para 20%, estão em permanência, podendo se aposentar a qualquer momento, as atividades, sim, serão descontinuadas, principalmente as associadas à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Sem dúvida. Me permite só, assim, desculpe, concluir. Por exemplo, a administração direta, como tu falasse, ela é para algumas atividades de gestão. Se lá na Secretaria da Saúde tem a questão dos hospitais, leitos hospitalares, vamos pensar uma coisa, entre mandar um recurso para abrir um leito de uma UTI neonatal e dar uma verba de um recurso para pesquisa, o que o gestor fará? Então, isso é a consequência do que nós tememos que vai acontecer, sem dúvida. Eu quero dizer objetivamente como é que está sendo a proposta, é isso que eu estava trazendo, entende, Silvia? E eu não tinha bem claro ainda da Fundação Zoobotânica. Só que a Fundação Zoobotânica tem uma amarra na população muito grande, né, pela porta da visibilidade do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico, mas enfim. Então, voltando à questão da gestão, eu acho assim, se o Estado tem que ser visto como um todo o planejamento do Estado, eu tenho que enxergar o Estado como um todo. Se eu vou ter braços que sejam de interfaceado com a academia, com o setor produtivo, braços operacionais, braços inteligência mesmo, de desenvolvimento e pesquisa, e para serviços, né, para apoiar as políticas públicas, isso faz parte de uma lógica de governo e de Estado. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a atenção para o que é que está, então, em jogo. Será que realmente não é visto, as fundações não são vistas como uma possibilidade de potencialização, de superação das dificuldades que as políticas públicas têm para dar conta dos problemas existentes em desenvolvimento social e econômico no Estado? Então, a pergunta é maior do que propriamente a nossa extinção ou a nossa manutenção. Né? Então, tem que ver não só do ponto de vista macro, como também ver do ponto de vista, então, das políticas públicas para as quais nós trabalhamos e existimos, setoriais, né, cada um de nós, e ainda políticas transversais que nos envolvem, como, por exemplo, a política farmacêutica, que envolve todas essas que estão na mesa, quanto mais outras ainda, e também incluindo a FEE, né? E também ver situações muito objetivas, muito práticas na captação de recursos, por exemplo, que é o fato de que, havendo um único CNPJ, nós não conseguimos botar online qualquer projeto de pesquisa, porque ele é viabilizado, porque a maioria das agências de fomento e editais, né, Vinícius, coloca lá, um CNPJ por instituição, pronto, já acabou. Não podemos botar mais do que um projeto. Então, dentro da Secretaria da Saúde, nós já vivenciamos isso num simples projeto de busca de recursos para fazer um evento. Eu, lá no IPB, na Escola de Saúde Pública, fiz um projeto, coloquei isso que foi uma chamada pública do próprio Ministério da Saúde. Botei o CNPJ da Secretaria da Saúde, porque era a Escola de Saúde Pública e a administração direta. E um colega lá no SEVES, ao mesmo tempo, online, a dele foi glosado e o meu entrou. Opa, o que está acontecendo? Porque a chamada exigia que fosse um projeto por CNPJ. Então, só esse fato bem básico, bem primário, já acaba com a perspectiva de que tenhamos 1 ou 2 projetos em busca de eventos, em projetos maiores de fomento e pesquisa, porque é um único CNPJ da imensa Secretaria da Saúde, no nosso caso da FEPS. Então, além de ter a coisa macro, nós temos que ver o micro, a operação do dia a dia vai estar completamente estagnada. E a FEPS foi criada já buscando autonomia, porque não tinha como nós fazermos produção de medicamentos e produtos e serviços laboratoriais, dependendo de licitações à distância de processos licitatórios em que nós competiríamos, além do insumo laboratorial, que tem que estar a tempo e a hora, porque é perecível, porque tem tempo, porque o exame está ali para ser feito, o medicamento tem que ser feito, e exige 15 itens, e faltava 1 ou 2, nós competíamos com os lápis de cor da educação, com todo respeito, e a maravilha que é um lápis de cor, mas nós competimos, então não tinha como dar conta
dessa situação. Não tínhamos como dar conta de manter pesquisadores, e a biotecnologia nos anos 90 ela estava vindo com tudo, e nós não conseguimos dar conta, por exemplo, de manter a produção de vacina, mesmo que ela tenha erradicado a varíola no mundo. Nós não conseguimos dar conta, porque não deu conta do Estado absorver uma nova tecnologia, e ainda por cima os pesquisadores tudo se aposentando, porque não tinham, e além de, aqueles que conseguiam se capacitar, e que a gente conseguia mandar para capacitação e atualização, né, se perdia para o setor privado. Teve um exemplo, não vou citar o nome aqui, mas uma pesquisadora dentro do IPB, na época que eu estava na direção, ela recebeu uma proposta do Espírito Santo de ganhar 5 vezes mais um laboratório privado de biotecnologia. Ela não foi, porque é uma das guerreiras que nós temos no Estado, em muitos estados, em todos os institutos de pesquisa, nós temos guerreiros, nomes que mantiveram e que cada vez que assume o governo, vai lá, gestor, é assim, 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 bah, mas que legal, todos entram dizendo que nós somos vagabundos, que não funcionamos, todos saem dizendo, bah, mas eu vi cada coisa no Estado que me surpreendeu, como tem gente que trabalha, né? Então, as consequências são essas que nós vimos aqui, as belezas que a gente vê muito mais do que tem por aí. Eu não quero me estender mais, não faço membro da mesa, não sou membro da mesa, mas só para trabalhar mais algumas coisinhas rápidas. Primeiro, se o Estado nos vê, então, como um instrumento, é assim que a gente tem que buscar, né, ser. E foi isso, por exemplo, que foi criada a OCP. A OCP foi criada nesse momento, nessa ideia de fortalecer os centros de pesquisa. E a OCP que originou, por exemplo, que os centros de pesquisa tivessem assento no Conselho Deliberativo da FAPERGS, porque nem isso nós tínhamos. A própria FAPERGS só era integrada pelo setor produtivo e pela academia, não era pelo Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a gente conseguiu batalhar. Depois disso, teve um outro destaque que eu faço, em épocas em que o Estado nos viu, assim, como possibilidade, realmente, de potencialização das necessidades das políticas públicas, foi, por exemplo, no governo Simon, não estou fazendo nenhuma defesa de nenhum governo aqui, mas é fato histórico. No governo Simon, na época, o secretário Osterman fez um primeiro programa dos institutos de pesquisa para o Rio Grande do Sul. Então, foi o primeiro movimento que a FAPERGS fez, voltado especificamente para a qualificação dos centros de pesquisa e, mais especificamente, com destaque para a gestão. Era preciso montar um planejamento estratégico, então situar que aquele projeto de pesquisa, ou 2 ou 3 que estivessem sendo propostos, estavam situados dentro de uma visão do planejamento institucional, né? Bom, assim tem várias outras ideias, histórias que a gente poderia contar e outras discussões que a gente poderia abrir aqui, mas meu tempo é curto, eu só quero encerrar dizendo assim, que no caso da saúde e também das outras também, a parte química da Cientec, a parte da biodiversidade da Fundação Zoobotânica, da FEPAM também e outras, eu acho que está na contramão dessa proposta de criação do cluster da saúde. Está na contramão. Porque se nós estamos criando um cluster, que até tem algumas discussões em relação aos próprios princípios e às próprias diretrizes do Sistema Único de Saúde, mas ele dialoga perfeitamente e é um ótimo, com todas as incubadoras que nós temos, Galas, lá, com tudo, né, a gente pode ser um ótimo momento de transferência de tecnologia desenvolvida nesse centro de pesquisa. Eu não estou entendendo essa contradição. É uma contradição que o governo está dizendo. Acho que nós técnicos temos que mostrar ao governo, não, para aí, calma, olha só, tu está justamente na contramão, né, de um próprio projeto seu. E aí vem outras coisas, várias parcerias que eu queria destacar, várias coisas que a gente podia fazer como exemplo. Para mim é o seguinte, terminando, tem que se manter essas fundações, mas aprimorá-las. Chega de gestões político-partidárias, em que se coloca pessoas completamente alheias à área de conhecimento, mesmo que bem intencionadas, elas até que vão, então, escutar os técnicos, já passou 6 meses, já se perdeu 6 meses, já descontinuou coisas. Então, chega, vamos copiar o modelo do CNPq, de escolher pessoas, de sabatinar, então, escolher pessoas para a gestão, né? Chega de descontinuidade, nós temos que ter políticas perenes que contem com as gestões e que essas gestões se adequem. E no Sistema Único de Saúde, ainda que, né, da qual a Secretaria da Saúde é gestora, nós temos o dever para com o controle social e com o Conselho Estadual de Saúde. E nunca sequer nós fomos avaliados quem é que vai ser o gestor da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, que foi criada como um grande instrumento de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que hoje nós temos, inclusive, uma política que me parece outra contradição. Para mim, as fundações devem ser preservadas, mas devem ser otimizadas, devem ser valorizadas, devem ser submetidas a gestões profissionais, né, a um planejamento estratégico que perpasse as administrações, né, e para a minha ação eu escrevi uma coisinha bem rápida que eu acho que resume o que eu quero dizer. A fundação é a possibilidade, né, de suprir o Estado
com soluções para os problemas das políticas setoriais, com agilidade, ligando a academia com o serviço, com as empresas, com a sociedade. Acho que é um resuminho básico do que eu quero dizer que nós temos que estar atentos, que os governos têm que enxergar. Ok? Obrigada. Desculpa. Eu gostaria de aproveitar essa fala já e colocar uma coisa que liga as duas falas que já foram feitas aqui. Em qualquer empresa privada, no setor privado, um gestor, a primeira coisa que ele faz ao entrar numa empresa ou numa área, ele toma conhecimento do que ele tem e de como as coisas funcionam. Tá? O que a gente vê claramente hoje é que o Estado não tem conhecimento do que ele tem, do valor que ele tem nas fundações, nos institutos de pesquisa que ele tem, e não sabe como funciona. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, e como a gente entra esse papel depois da divulgação do que a gente faz para ajudar a subsidiar o Estado a ele ter mais conhecimento do que ele tem e não sabe. Tá? Então, por exemplo, uma das propostas que o Estado tem é transformar o Jardim Botânico numa unidade de conservação. São 2 figuras jurídicas completamente distintas, então transformar um no outro automaticamente extingue o Jardim Botânico como instituição, porque ele é uma coisa completamente diferente de uma unidade de conservação. Tem propósitos diferentes, tem um funcionamento diferente, tem critérios diferentes. Então, é uma coisa estapafúrdia. Tá? E aproveitando também essa questão de indicações políticas. O Estado ele cria os problemas que depois ele se propõe a resolver. O zoológico teve um problema de má gestão por indicação política de pessoal que não tinha capacitação técnico nem qualificação para assumir essa gestão, e ele entrou em decadência, em parte, e aí o governo quer fazer o quê? Extinguir ou dar para fazer uma concessão. Por quê? Porque ele foi mal administrado, mas por culpa de quem? Do próprio Estado. Então, é um problema recorrente, é um círculo vicioso que tem que ser eliminado justamente por essa questão de problema de gestão. Mas acho que a gente pode fazer um papel importante, aí resgatando a tua fala, de ter uma comunicação mais eficiente e de tornar tão claro nosso papel para a sociedade e para o Estado, que eles não tenham ousadia de ameaçar esses serviços que são essenciais, muitos deles, para a população, por causa de uma proposta, de repente, de querer arrumar o que se criou em 40 anos em 4 meses ou 4 anos. Silvia, gostei da tua colocação, sempre muito inspirada. Vamos pensar uma coisa. Aqui nesse auditório, alguém não conhece a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz? Levante o braço. Todos nós conhecemos. Fundação Oswaldo Cruz, além de ter reconhecimento aqui, é reconhecida mundialmente por toda a sua produção científica, capacitação, e tecnologia de ponta, ajudando outros países. Tem no continente africano uma ação maravilhosa, muito bonita. A proposta que nós temos, primeiro, falando em extinção da FEPS, a FEPS não traz economia sendo extinta. Nós fizemos avaliações e os números não falam em economia. Mas a proposta que nós trazemos é reformulação da FEPS. E nós usamos como modelo, e tu falasse da gestão, a própria gestão da Fiocruz. A presidência da Fiocruz, os diretores da Fiocruz, existe uma inscrição que pode ser um profissional ou de fora da Fiocruz ou da Fiocruz. Ele é eleito pelos servidores da Fiocruz e adidos com mais de 1 ano no serviço da Fiocruz, e isto é submetido ao ministro da Saúde. Vamos pensar, se estamos falando em gestão, e eu já citei alguns profissionais que estão falando que centralizar, se acaba uma fundação, tu está centralizando uma decisão. Compete o dinheiro da pesquisa, tu falasse, Silvia, pela questão do CNPJ,
com um leito de UTI neonatal. Põe no mesmo nível, e é claro que o gestor vai ter que optar pelo leito da UTI neonatal. Por que não reformular e se inspirar na nossa Fundação Nacional que deu certo? Por que não propor aos diretores e presidentes serem até sabatinados mostrando o seu conhecimento? Por que não? Na FEPS nós temos um cargo eletivo, que é da direção técnica, o cargo que eu ocupo, que me dá legitimidade. E temos o segundo cargo, que é o representante do Conselho Deliberativo, que o Vinícius está ocupando, e que dá legitimidade. Por que não fazer isso? Vamos nos inspirar o que dá certo no país e no mundo. Um comentário muito rápido. Eu acho que dentro dessa discussão, até para passar a palavra para os outros, nessa discussão nossa, eu acho que tem que entrar o pessoal da área do direito também. Porque, assim, todos os pesquisadores, eu acho que é geral, né? É uma burocracia para comprar um tubo de ensaio. Toda uma burocracia. Um professor universitário hoje, para fazer um laboratório, né? Tem uma burocracia tão grande, né? E muito em função da nossa legislação. Então, esse é uma dimensão importante também. Temos mais 3 inscrições, eu acho que em função do tempo, né, eu vou pedir que os 3, o senhor ali na outra ponta, e o Vinícius, os outros 2, então os 3, eu vou pedir que os 3 falem um depois do outro, e depois a gente faz a última rodada. Eu acho que não tem mais ninguém pediu a palavra, não? Ok. Ficar aqui do lado do Paulo Galas, que a energia aqui eu sei que é boa. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Meu nome é João Gabriel, eu trabalho na Fundação de Ciência e Tecnologia, na Cientec, há 33 anos. Atualmente eu estou no sindicato, CEMAP Sindicato, tá? E eu me orgulho muito do trabalho que a gente está fazendo lá no CEMAP Sindicato, por algumas questões que eu vou colocar aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero parabenizar, né, os promotores desse evento, ainda mais aqui dentro dessa unidade, dentro dessa faculdade, e nós entendemos que realmente esse é um momento propício para que a gente possa realmente, né, a gente tem feito esse trabalho lá também no CEMAP Sindicato, né, principalmente os trabalhadores, e a minha fala vai no sentido da ótica dos trabalhadores. Tá? E quero parabenizar também a fala, né, dos palestrantes aqui, que eu acho que todos 3, né, colocaram muito bem, com propriedade, a importância de cada uma das instituições no campo da pesquisa. Silvia, eu vejo assim, que bom que tu faz a tua fala, no sentido de que tu não coloca só a importância da ciência e tecnologia na pesquisa, tu também vincula a tua fala na questão política, né, que nós estamos colocados dentro de um cenário político que é contraditório pelo aquilo que a gente sempre defende, principalmente na questão da pesquisa da ciência e tecnologia. Tá? É contraditório porque hoje o governo do Estado não está comprometido com isso. É evidente. Quando ele coloca que vai fechar instituições tão importantes como a FEPS, e principalmente quanto a não menos importante, ao zoológico, tá? E não vai parar por aí, a gente sabe. Eu quero só lembrar a todos aqui que a primeira proposta não era de vir fechar a FEPS e a FDP, era a FDRH. Só que a secretária Ana Peghini, pelos motivos pela qual ela vem defendendo, vai continuar defendendo, ela colocou como prioridade fechar essas instituições. Isso está bem claro. E os motivos pelo qual também ela está defendendo isso. Eu vejo que realmente o caminho que nós temos que tomar, só para dizer assim, desde janeiro, o CEMAP Sindicato, que o CEMAP Sindicato representa os trabalhadores das Fundações do Estado do Rio Grande do Sul, mas o ERGS é EGR e Emater. E a gente vem fazendo um diálogo, vem fazendo uma pauta positiva com relação às nossas fundações, na defesa das nossas fundações. Nós tentamos agendar com a secretária Ana Peghini umas 10 reuniões para justamente tratar da questão da SEMA, para tratar da questão da FCD, para tratar da questão da FEPAM, que talvez possa ser a próxima também na lista. O governo do Estado ele tem uma proposta muito bem clara, que é o Estado mínimo.
como foi dito pela Silvia, e com muita propriedade. É uma proposta de Estado mínimo. E nós entendemos, trabalhadores, que a questão mais importante agora é a gente realmente pautar a Assembleia Legislativa como está propondo. Eu acho que todo esse material, todo esse documentário, todo esse seminário está sendo feitos, e nós estamos há mais de um mês dentro da Assembleia Legislativa pautando essa questão, porque os deputados não conhecem. Assim como não conhece a Cientec, assim como não conhece a FEPS, assim como não conhece outras instituições do Estado do Rio Grande do Sul. E alguns estão sendo sensíveis a essa questão, tanto está que boa parte dos deputados, que inclusive são base aliada do governo, nós tínhamos 21 deputados favoráveis, né, à rejeição da proposta. Hoje já são 30 e poucos. Então, isso mostra que esse é o nosso papel. É para dentro da Assembleia Legislativa, é ir para a sociedade, promover o debate, promover a discussão, porque a gente até meio que lamenta, né, que essa casa aqui não esteja lotada, porque a gente pudesse realmente fazer um debate, e todos nós pudéssemos ser um articulador daquilo que nós defendemos. Eu não tenho propriamente nenhuma questão a colocar, mas uma reflexão, né? O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão sobre a lógica do trabalhador. E só para deixar bem claro, assim, a extinção dessas fundações é muito bem claro. Extingue a fundação e demite todos os trabalhadores. Os 205 trabalhadores da FCV vão ser demitidos. Não tem dúvida disso. Agora parece que estão vindo com uma história aí, tiraram, né, a urgência do projeto, quer discutir melhor. A secretária Ana Pellini já andou fazendo uma fala aí de que, não, vamos conversar, que eu acho que de repente a gente pode aproveitar os trabalhadores. É extinção. Quem é que vai executar as políticas públicas na área da saúde, lá da FEPES, na área do meio ambiente, aqui da FCB, da CEMA e da FEPAM, e Galas? Eu não tenho dúvida, né? Talvez os próximos aí, talvez transformando um departamento, seja a Cientec, a UERGS e a FAPERGS, que são as 3 instituições que estão na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu não tenho dúvida disso, né? Não é de graça que o diretor administrativo lá da Cientec hoje, ele é da UERGS. Então, a gente faz essa leitura de como é que as coisas estão andando. E o governo não vai desistir disso, porque este governo, o governo Sartório, ele está comprometido, não é de hoje, né, com a política do Estado mínimo. E lá atrás, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, hoje governador, que já foi líder na Assembleia Legislativa, já defendia isso lá, que era o Estado mínimo, isso está bem claro. Então, tenho total acordo que realmente a gente tem que fazer seminário, eu espero que a gente, né, faça mais encontros, inclusive dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa hoje a Assembleia Legislativa está aberta ao debate, à discussão. Nós temos que aproveitar esse momento para que a gente possa fazer bons debates, boas discussões na Assembleia Legislativa. A exemplo que a Emater fez, né, que botou mais de 1.200 trabalhadores lá. Agora, há umas semanas atrás, a FGP também, né, com 1.000 trabalhadores lá. Eu acho que este é o desafio que nós temos. É valorizar as fundações, valorizar o serviço público no Estado do Rio Grande do Sul e fazer esse enfrentamento ferrenho com o governo do Estado. Não tem outra alternativa. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. A minha fala está muito no enfoque da doutora Silvia. Eu sou João Farias, sou um bancário aposentado, sou contador, gosto de dinheiro, mas gosto de resultados. Também me preocupo com a relação custo-benefício. Eu sou representante do Partenon, junto ao Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Me debato extremamente pela saúde. Sou membro do Comitê de Tuberculose, Comitê Estadual, representando o Partenon. Quero dizer a vocês... Como é seu nome, professor? Marte. Em primeiro lugar, é o seguinte... eu ia falar sobre gestão, ela já falou. Mas as pessoas confundem políticas administrativas com politicagens administrativas.
Na prática é isso aí. Eu sou conselheiro municipal, sou representante do usuário. Eu represento o usuário. Me incomodo, gente, por isso. Até com doutores. Existem dois grandes problemas. Talvez eu não entendi bem o que você falou. Talvez tenha falado no sentido. Na APA do Ibirapitã, nas nascentes do rio Ibiqui, que nasce em Rivera, no Uruguai, tem um fazendeiro que hoje está na Expo Inter aí, que uma área dele destinou à pesquisa. A pesquisa da flora, da fauna, inclusive a pesquisa feita pelo pessoal da URGS e da Zoobotânica. Um outro cidadão, gente, de Alegrete, recebeu uma herança com a morte dos seus pais. Sabe o que ele fez com o dinheiro dessa herança? Eu gostaria que falasse isso, e falasse também essa abordagem, não só técnica, mas sentimental. Destinou à pesquisa. Pegou esse dinheiro, comprou um horto florestal em Canela, São Francisco de Paula, e entregou para a posteridade. Nem seus filhos podem vender. Para pesquisa, gente. Lá tem um núcleo de pesquisa da URGS e também o pessoal da Zoobotânica. Eu falando com esse senhor, o senhor está doente. O Estado nem sabe o que recebeu há anos. Uma dádiva de Deus. Um patrimônio que não quer aproveitar. Você tem que falar isso com ênfase. Quantas pessoas no Rio Grande não fizeram isso? Doaram seu patrimônio para a pesquisa. Quantas? E nós aqui querendo destruir. Lá está. Ninguém pode tocar. É pesquisa. Doutora Silvia, minha admiração, já assisti já na televisão, conversas cruzadas, eu venho acompanhando. Os parabéns. Agora, eu acho que a FEPS tem uma estigma. A tal de LACEN. Numa reunião sexta-feira, lideranças do Conselho Municipal de Saúde, eu ouvi comentários que eu não gostei. Fiquei triste sobre o tal de LACEN. Confundindo-se políticas administrativas com politicagens históricas, politicagens administrativas. Nós temos que reverter esse quadro. Temos que reverter esse quadro, porque esse estigma está acontecendo também ali, na CEITEC, na subida da Loma do Pinheiro. É um custo enorme e resultados poucos. Já ouvi essa palavra. Pesquisa não tem preço. Ela não tem preço, mas tem que ter resultados. Era essa a minha pergunta. Muito obrigado. Vinícius. No blog da... Bom dia. No blog da Rosane de Oliveira, ontem à noite, ela escreveu o seguinte: com mais de 80% ganhando menos do que auxílio moradia que um juiz ou de um promotor, a maioria dos servidores do Executivo está endividada. Blog da Rosane de Oliveira, de ontem à noite. Cadê a FAPERGS, Martin? Fazendo um comentário sobre as nossas pesquisas, né, nos defendendo. Perdão, se não está. Onde está a FAPERGS fazendo a defesa, né, das nossas instituições? Que é a Fundação de Pesquisa, de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Mostrando os nossos indicadores, mostrando a relevância daquilo que a gente tem feito, se tem significado ou não. Muito positivo teu comentário, doutora Silvia. E de todos os palestrantes aqui também. Martin, eu diretamente te perguntaria o seguinte: o governo, ele retira a urgência da Fundação Zoobotânica por perceber que provavelmente ele precisa realmente melhor entender o projeto, ou para ganhar tempo estratégico de fazer um convencimento ao contrário dos nossos deputados?
Eu não tenho como dar uma resposta precisa, porque eu não sei o que o governo pensa, justamente o que a gente percebe, não só no caso da Fundação Zoobotânica, eu amplio essa discussão, que não existe uma discussão com a sociedade, nem com as instituições de pesquisa, nem com funcionários, com ninguém. Existe uma pauta que ninguém conhece, uma pauta desconhecida. A gente só vê movimentos e os resultados. Então, por exemplo, no nosso caso, em fevereiro foi feita uma reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente, e onde é que estava a Fundação Zoobotânica, que faz parte da Secretaria? Não estava. Ela simplesmente foi tirada da estrutura da Secretaria. Então, são ações assim, eu poderia falar outras para vocês que vão mostrando claramente que existe uma linha de ação, mas que ela não é dada a conhecer às pessoas. Então, a gente está levando as coisas goela abaixo. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que é uma retirada estratégica. Isto é opinativo. Deixo bem claro que é opinativo, é a minha opinião pessoal, de alguns colegas também, mas acho que é uma retirada estratégica para enfraquecer o movimento, porque os próprios deputados, como um colega lá colocou, eles começaram a se convencer da importância e da irrelevância, que o primeiro argumento foi de que haveria uma economia para o Estado, quando na verdade vai haver um prejuízo para o Estado, com perda de pessoas altamente qualificadas e também de serviços essenciais, e que não podem ser executados fora da estrutura da Fundação Zoobotânica. E acho que isso se aplica a outras instituições também. E então foi uma retirada estratégica, porque a fogueira começou a crescer muito, então eles jogaram um pouquinho de água fria em cima e vão talvez jogar para adiante, ou talvez realmente retirem o projeto, mas eu acredito que o propósito continua, distinguir. É só uma questão de ganhar tempo e mudar as coisas para depois levar a fatura mais adiante. Mas a gente continua fortemente preocupado e apreensivo. Existe a questão pessoal, então, que o senhor colocou, vou descrever um pouquinho, a tensão que a gente tem dentro do órgão, a gente não consegue executar os serviços a contento, a gente tem pesquisas, projetos, prazos, contratos, demandas judiciais, e nós não conseguimos simplesmente fazer porque nós estamos prioritariamente envolvidos em salvar a Fundação Zoobotânica. E eu e uma grande maioria dos colegas tem condições de arrumar trabalho em outro lugar, então não é uma questão só de emprego, é uma questão de continuidade de uma instituição que é não uma, várias, e não só as que estão ameaçadas de extinção, mas outras também por falta de recursos, que às vezes têm os seus serviços prejudicados. Mas, então, concluindo, acho que é só uma retirada estratégica para ganhar tempo. Essa é a minha opinião. Gostaria de questionar ao senhor João Farias. O que foi citado foi Lacen Lafergues. Mas daí, em qual atividade? Porque, assim, seu João, o Lafergues, sim, que está sendo transformado em empresa pública, que teve uma descontinuidade das suas atividades, porém o Lacen já fez 200 mil análises. O que acontece às vezes com o Lacen faz muita pesquisa. O que acontece com o Lacen é importante que o senhor, como conselheiro, saiba que, por exemplo, determinado diagnóstico, o insumo laboratorial para fazer aquele diagnóstico vem, por exemplo, se eu falar do H1N1, vem de compra do Ministério da Saúde. E esta compra, às vezes, dá problema na licitação e atrasa. Se nós pensarmos se foi diagnóstico de meningite, a empresa que ganhou a licitação não tem no mercado nacional nem internacional para entrega do produto imediata, para a gente fazer a atividade. Então, como conselheiro, eu lhe peço, em nome da área técnica, um espaço no Conselho Municipal de Saúde, até para esclarecer,
porque nós temos que estar perto, os conselhos têm que ser nossos aliados, e eu quero lhe agradecer por trazer esta demanda, e com certeza lhe esclarecerei, e nós estamos dando muitos resultados para a população, mas quero já lhe agradecer. Registrou isso na reunião da Comissão de Assistência Farmacêutica do município de Porto Alegre, usando a forma para entender a demanda dos usuários finais. Também tratando um novo sistema, não só automatizado, mas como também com receituário específico, e está sendo implementado. Foi aí que entrou a conversa. Eu ouvi, eu digo, eu não conhecia, mas eu ouvi, então estou aproveitando. Sim, ótimo. Eu acho que esse grupo, o Conselho de Farmácia, deveria estar aqui. Assim, ó, eu como farmacêutica lhe digo, o LACEN não tem, nós fazemos análises fiscais e denúncias de medicamentos. Agora, creio que o colega farmacêutico deve ter falado do Lafergues, que é produtor de medicamentos e de insumos para esta área. O LACEN, a área farmacêutica de produção de medicamento, nós não atuamos. Nós atuamos em denúncias, vem perícias do IGP, vem Ministério Público e Vigilância, que nos traz denúncias de problemas nos medicamentos consumidos. E, pelo que eu acompanho, está funcionando muito bem. Mas eu gostaria de participar de uma reunião no Conselho Municipal de Saúde para que a gente fique esclarecendo para a população e para os conselheiros as atividades da FEPS. Obrigada. Bom, gente, pelo adiantado da hora, mas estamos bem, meio-dia um pouquinho. Em nome dos promotores do evento, nós agradecemos aos 3 palestrantes pela brilhante explanação, as respostas também, acho que foi muito interessante, a todo o público, aos que fizeram perguntas, e que eu acho que foi uma atividade muito interessante. Respondendo ao Paulo, que o Paulo me fez uma perguntinha aqui sobre a gravação, a ideia é realmente nós vamos, aliás, eu vi agora há pouco uma mensagem no celular que o vídeo já está no YouTube, é isso, né? Isso, já está no YouTube, então assim, já daqui a pouco a gente vai mandar o link, né? Então assim, a gravação já está disponível. Reforço de novo que a nossa ideia é montar um materialzinho e enviar para os nossos deputados, e aí eu já pedi licença para vocês, as apresentações, mas a gravação, que eu acho que é aquela coisa de, são várias atividades, eu acho que essa atividade foi muito importante, em função dos parceiros, dos palestrantes, para enviar para os nossos deputados, e o principal que é gerar o debate. Eu acho que é isso que está faltando aqui no Estado, não só nessa área, porque eu também trabalho na área de planejamento urbano, também, então, assim, todas as áreas, realmente, a área de saúde, de ciência e tecnologia, realmente está faltando mais debate, está faltando realmente conhecimento da nossa realidade, das possibilidades do Estado. Então, em nome do grupo que promoveu o evento, agradeço a todos, tenham um bom dia aí.